Olá, obrigado, Piccoli. Vamos seguir daqui para frente. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, só um pouquinho. Acho que o Piccoli já me apresentou. Eu trabalho na Positivo, vou fazer 21 anos de Positivo mês que vem. E faz parte do meu trabalho na Positivo, nos últimos anos, acompanhar as tecnologias e as inovações e as tendências mundiais. Eu tenho aqui uma listinha pequena, básica, de viagens que eu costumava fazer antes da pandemia, agora está tudo adiado, mas eu costumava estar umas 6 vezes por ano nos Estados Unidos, em diversos eventos, umas 3 vezes na Europa, e umas 2 na Ásia, passando pela África, onde a Positivo tem fábrica e escritórios também, além dos 2 escritórios na Ásia, acompanhando e fazendo reuniões de negócios, aí Microsoft, Google, Facebook, Amazon e também eventos, né, de todos os diversos aqui. E eu comecei a ouvir palavras que novas para mim. De tempos em tempos as palavras novas aparecem e logo depois elas vêm para o Brasil também, elas mudam o nosso comportamento e elas viram a palavra do ano em grandes dicionários, tipo o dicionário Oxford, na Inglaterra. Então, trazendo aqui por um exemplo básico, selfie. Selfie foi usada a primeira vez em 2002, mas em 2013 ela foi escolhida a palavra do ano pelo dicionário Oxford, porque houve um crescimento gigante do uso da palavra selfie, e selfie a gente usa direto hoje em dia. Né? A gente usava autorretrato. Né? Ninguém mais fala autorretrato, a gente usou a palavra selfie hoje. E selfie mudou também a tecnologia. Hoje, o primeiro iPhone não tinha câmera frontal. Se você lembra, isso, né, agora, um dos fatores de escolha de celular é a câmera, né. Fake news foi escolhida a palavra do ano em 2016, também, era uma palavra que a gente não usava uns anos atrás e agora também fake news usa praticamente diariamente. E a provocação aqui dessa palestra aqui, e trazendo para vocês, é quais são as palavras que provavelmente vão ser a palavra do ano nos próximos 10 anos. 2021 começa uma nova década, não é 2020 que começa, graças a Deus, né? 2020 a gente quer, muitas pessoas querem esquecer, mas quais são as de 2021 em diante? Uma palavra que eu tenho ouvido bastante e cada vez usando mais é telepresença. Eu tive numa feira no Japão, assim, até aqui ano passado, e foi lançado esse robozinho aqui. Uma companhia aérea lançou esse robô antes da pandemia. A ideia deles era levar as comissárias de bordo para mais próximo, mesmo que ela não esteja presencialmente. Mas em abril já foi usado, inclusive, numa colação de grau no Japão, onde esses dois aqui iam colar grau junto com o resto da turma, estavam com sintomas de Covid, não puderam participar, mas eles foram presencialmente, então, remotamente através do robô. Você consegue comandar o robô e ver as pessoas e conversar com elas, né, como se você estivesse lá. Você tem outra palavra que cada vez está sendo mais usada, inclusive já até a novela da Globo já usou, chama deepfake. Deepfake é o fake news 2.0. Ele usa visão computacional e processamento de linguagem natural e consegue trocar a voz ou até mesmo a imagem. Aqui, por exemplo, no meio é um rapaz argentino que no tempo livre dele usou ferramentas livres da internet, não é nada acadêmico, já está tão popular. Ele conseguiu controlar a imagem, inclusive de pessoas que não existem mais ou que nunca existiram, e você consegue colocar o Trump fazendo o discurso do Putin, usando as expressões do Putin, as palavras do Putin, mas a voz é do Trump e a imagem do Trump. A Interpol, a CIA já inclusive contratou profissionais para tentar identificar todos os vídeos que estão saindo. Existe inclusive um youtuber famoso brasileiro que usa bastante a política, mas ele coloca lá que é deepfake. Ele usa ah, uma série de personagens públicos, né? Aqui eu tenho, por exemplo, uma bailarina, ela dança muito bem, e eu tenho esses dois que não dançam nada. Eu consigo usar inteligência artificial para tirar a pose da bailarina e colocar nesses dois aí no movimento do corpo todo também. Esse vídeo aqui é de alguns anos atrás. A tecnologia hoje já está até mais avançada, eu consigo. A indústria de entretenimento adulto tem usado isso para, inclusive, alguns filmes usar isso. Eu não sei como é que eu tiro essa telinha aqui de cima. Mas aqui eu tenho outra expressão, AIoT. É a união de inteligência artificial com internet das coisas. Aqui eu tenho uma warehouse da Amazon. Enquanto você navega no site da Amazon, ela já vai organizando as prateleiras, elas que se movem, esses robozinhos embaixo da prateleira que leva. Quando você finaliza o pedido, ele já está nessa fila para que alguém separe o que você comprou para despachar para você. É,
Você está misturando inteligência artificial, prevendo se você vai comprar ou não aquele item, e já mandar para você o quanto antes. A Amazon contratou uma doutora russa, maluca, que disse que está tentando fazer agora, e vai conseguir, que em 20 minutos você entrega qualquer coisa na sua casa. Eu tive no lançamento do drone, de entrega deles lá no Vale do Silício. Outra palavra também, eu encontrei com Kevin Warwick em Cambridge, na Inglaterra, e disse que wearables não é a palavra da próxima década, wearables já passou, a palavra da próxima década é insidables, você tem alguma coisa dentro de você. Aqui, por exemplo, é a festinha de boas-vindas de funcionários novos numa empresa nos Estados Unidos, que em vez de usar crachá, ele usa esse chipzinho aqui, tá? Que tem informações dele, ele pode pegar refrigerante aqui atrás na maquininha, ele pode bater o ponto dele, e nunca esquece o crachá, né? Tá sempre dentro dele aqui. Já fui em feiras que o brinde da feira era esse chipzinho, tão barato que é agora. Você pode colocar lá teu histórico de vacinação, você pode colocar teu endereço. Aqui em Curitiba, eu estou em Curitiba, tá muito frio aqui, chovendo, você tem que ter, é obrigatório ter o bicho de estimação, tem que ter esse chipzinho para identificar caso ele se perca, né? Na Suécia, o governo está testando isso para ser a identificação de todo cidadão sueco e ter acesso aos serviços do governo. Aqui eu tenho outra aplicação, esse mesmo doutor que eu encontrei, ele mostrou aqui onde você liga um cabinho dentro, no meio do cérebro, aqui, esse aqui é a ponta dele, e ele tem 4 eletrodos que ficam estimulando o cérebro. Esse senhor tem mal de Parkinson, eu me encontrei com ele não podia segurar um copo, ele não conseguia dançar, mas ligando esse estímulo aqui, os 4 eletrodos, ele consegue se levantar, ele conseguia segurar um copo, ele dançou na minha frente, né? Essa cirurgia está disponível já no Brasil, já teve no interior do Rio Grande do Sul, teve em São Paulo, gente que fez a cirurgia. Meu pai usava o marca-passo, né, que é parecido esse mesmo processo. E ele tem um aluno de mestrado, aqui a gente tem uma raio-x da mão dele, ele implantou ímãs na ponta dos dedos, e esses ímãs estão ligados por um cabinho nesse sensor de proximidade. Então, se ele está perto aqui, se virado para a parede, ele sente na ponta dos dedos uma vibração de que ele está perto de uma parede. Para ele não tem muito sentido, mas para um cego, isso seria muito útil, né? Em vez de usar aquela varetinha lá. E a palavra da vez é biohacking, é hackear o seu próprio corpo. Esse mesmo doutor disse, olha, se eu tivesse um filho agora em idade escolar, entrando para a faculdade, eu ia sugerir que ele fizesse esse curso de biohacking, engenharia de bioeletrônica. Outra palavra que eu tenho ouvido bastante é terráqueo, Earthling. Earthling não era do meu vocabulário, teve um pico de uso disso aqui quando o homem foi para a Lua, mas agora está voltando. Por quê? Você tem uma série de iniciativas, talvez vocês tenham visto, o SpaceX lançou um foguete para a NASA, com astronautas da NASA que foram para a estação espacial, mas que ele já vendeu um ticket para 8 lugares para esse bilionário francês, esse dono da SpaceX, que é esse maluco aqui do Vale do Silício também, né, o Elon Musk. Em 2023 ele vai sair da Terra, vai fazer uma voltinha de 7 dias ao redor da Lua e volta para a Terra. 7 lugares, $1 bilhão, e em 2026 ele disse, já estou indo para Marte também. 2024 já tem 5 empresas privadas, além da NASA, e de diferentes países que estão dizendo, em 2024 nós vamos para a Lua. Vai ter uma viagem tripulada só de mulheres, por exemplo, para a Lua também. Vai ficar cada vez mais comum isso. Na próxima década nós vamos ter muitas viagens espaciais e muita novidade no espaço. Outra palavra que eu tenho ouvido bastante é humanoide, nos 2 sentidos, androide, que é a versão masculina do humanoide, do robô em formato humano, e ginoide, que é a versão feminina do robô com formato humano. Ginoide é uma palavra que eu também não conhecia e tenho ouvido bastante nos últimos anos, nessas últimas viagens internacionais. Essa aqui, a ginoide, é a Sofia, a primeira, talvez a mais famosa, ganhou cidadania dos Emirados Árabes. Ela tem passaporte de Emirados Árabes, por exemplo, né? Outra palavra aqui, o Gabriel Carneiro, antes de mim, estava falando sobre empatia, e que isso é uma coisa muito humana, mas a tecnologia está tentando trazer esse sentimento e outros sentimentos também para máquinas, para coisas, né? Aqui já tem affective computing, computação afetiva, é um termo usado, eu me encontrei com Kate Darling no MIT, em Boston, ela tem um departamento todo do doutorado dela que estuda computação afetiva.
E já tem produtos, esse aqui no Japão, você pode comprar uma namorada virtual holográfica, e ter em casa. E você tem outro exemplo de computação afetiva, por exemplo, esse aqui já é a segunda versão de um robozinho da Sony, que se você brincar com ele, você vai querer levar para casa, você vai se apegar a ele. A Kate Darling falou que se você der um nome para ele, pronto, já se apegou, né? Onde esse robozinho reconhece o dono, ouve ele sendo chamado, abana o rabinho quando escuta o seu nome, né? Quando é o dono que está chamando, quer brincar com você, né? E ele trabalha com essa parte de afetividade e dá o retorno afetivo. Reconhece uma emoção humana e expressa uma emoção humana. Esse é o conceito da computação afetiva, uma ciência nova. Esse aqui também é um robozinho lançado nos Estados Unidos, chamado Moxie, $1.500. Você pode comprar ele para ser amigo do seu filho. Conversa com ele. Puxa, não foi escolhido na escola hoje, no time de futebol. Ele vai ter que ir no dentista amanhã. Você já avisa o robozinho, fala com ele sobre dente, a importância de ir no dentista, que não precisa ter medo, né? E prepara seu filho para a saída do dentista. Já tem disponível essa tecnologia e vai ser incluída na Alexa, no Google, em todas as interações que vão acontecer aqui, sem dúvida nenhuma. Aqui tem o robozinho interagindo, vocês vão poder ver esse vídeo aqui quando vocês virem, talvez acessem a palestra, eu vou disponibilizar a palestra completa para vocês também, no stand da Positivo no final, né? E isso gera também uma outra discussão de roboethics, a ética do robô. Essa é a primeira versão do aquele robozinho da Sony, o cachorrinho da Sony. Esse é um monge budista no Japão. Tem um cemitério budista no Japão para robozinhos que você se apegou e que agora pararam de funcionar. Você faz o que com ele, né? Você joga fora, no lixo, ou você enterra ele, ou você leva ele. O Vaticano criou uma linha de pesquisa na Universidade do Vaticano de roboethics a pedido do Papa. Como deve ser a nossa relação com robôs? A gente pode se apegar, eu tenho certeza que vai ter gente querendo casar com um robô em breve. Aqui você tem um outro vídeo mostrando testes no laboratório de estabilidade do robô, né? E para esses testes você tem que estressar o robô, você tenta derrubar o robô. A Sociedade Protetora dos Animais dos Estados Unidos pediu para que eles parassem de fazer esses testes. A Sociedade Protetora de Animais nos Estados Unidos pediu oficialmente para pararem de fazer esses testes em robôs. Vai ser uma discussão grande para os próximos anos. Digital Twin, IBM e Microsoft usam bastante essa expressão. Você tem um gêmeo digital para testes, simulações. Aqui tem uma turbina de avião, uma turbina de espaçonave. É muito mais fácil fazer os testes nessa turbina, em tamanho real, do que na de verdade. E na CES desse ano, a última viagem que eu fiz foi para Las Vegas, antes da pandemia, onde a Neon apresentou humanos virtuais, humanos artificiais. Isso aqui não é uma imagem, isso não é um filme, é uma réplica de um ser humano real, feita totalmente em computador. Aqui está mostrando como é a técnica. O primeiro aqui é ele de verdade, o segundo é ele computadorizado, né? Onde por fora, externamente, eles são exatamente idênticos, né? Eu estou finalizando aqui agora, trazendo para vocês, na verdade, essa aqui é a minha coleção de palavras, eu não pude ter tempo aqui agora de passar todas elas com vocês, mas eu tenho também Voxel, Phygital, Globotics. Eu sugiro para vocês, se vocês querem se interessar por isso, visite o stand virtual da Positivo, faça o check-in lá, vai ter um sorteio de R$ 2.500 em crédito para comprar um Vaio. Tem desconto em Vaio também e tem o link para acesso dessa palestra completinha com as 20 e poucas palavras, se vocês quiserem acompanhar e conhecerem as palavras que eu entendo que vão ser as próximas palavras da próxima década escolhidas pelo dicionário Oxford. Aí, e colei com você de volta.